Muito bem. Padre, os judeus, pelo que nós pesquisamos, eles têm um outro sentido para o Pentecostes, diferente dos cristãos. Qual é o sentido dos judeus? O senhor poderia nos ajudar a entender? Sim, os judeus celebram hoje com a Pentecoste a aliança de Deus com o povo, isto é, a entrega dos mandamentos. A entrega das tábuas com os 10 mandamentos foi a data determinante de uma aliança de Deus com o seu povo. E até hoje eles celebram esta lembrança deste acontecimento que está registrado. E aconteceu exatamente 50 dias depois que o povo saiu, né, do Egito. Não sei, tantas pessoas gostam de visitar a Terra Santa, de visitar até o Egito. Hoje, do Egito, sobretudo a capital, Cairo, até o Monte Sinai, de ônibus vão 7, 8 horas. Mas imaginamos, né, aquele tempo aí, foram 40 dias. 40 dias que depois que Jesus saiu que o povo saiu do Egito, acampou e Moisés subiu lá no monte e depois recebeu as tábuas dos mandamentos. Porque, pelo que nós lemos um pouco, eles também têm uma relação com a colheita, com a festa da colheita. Isso se mantém na cultura dos judeus ou não? Sim. Os judeus sabem conjugar vários eventos religiosos ao mesmo tempo. A colheita, exatamente o que a natureza apresenta de pronto para o consumo, significa riqueza, significa fartura, significa bem-estar. A recepção dessa tábua dos 10 mandamentos significa a plenitude do anseio dos hebreus diante do seu relacionamento com Deus. Muito bem. Padre, com a vinda do Espírito Santo, com a descida dele sobre os apóstolos, muito se fala do dom das línguas. Sim. Ou dos dons do Espírito Santo. Eu acho que num primeiro momento, para nos ajudar a entender melhor, o que seria esse dom das línguas? Sim. Seria nós falarmos diversas línguas? Seria a compreensão de algum fato? Olha, significa o amadurecimento da vida cristã na pessoa que recebe o Espírito Santo. Inclusive, Simone, quando o bispo administra o sacramento do crisma, coloca o óleo bento na fronte, chama por nome a pessoa e diz: recebe por este sinal os dons do Espírito Santo. Quais são estes dons? Completamente gratuitos. O catecismo nos ajuda. O entendimento, a sabedoria, a ciência, a piedade, a fortaleza, o conselho e o temor de Deus. São dons gratuitos que nos tornam, se dizia antigamente, soldados de Cristo. Isto é, pessoas capazes de testemunhar com as nossas obras o que significa pertencer a Cristo. Aliás, os nossos amigos telespectadores, já um pouco mais idosos, devem estar lembrados que quando o bispo administrava o sacramento do crisma, logo em seguida, com os 3 dedos da mão direita, dava um pequeno tapa na cara. Ah, é? Sim. Tapinha carinhoso. Exato. Ele dava um pequeno tapa, isto é, provocava uma pequena dor. Tinha um significado este gesto que hoje não se costuma fazer mais. Isto é, o soldado de Cristo deve estar pronto a enfrentar também dificuldade e sacrifício ou até a mesma vida por causa de Deus. Por isso, é a plenitude da presença divina dentro de nós, até o ponto que o sacramento do crisma, dom do Espírito Santo, com o batismo e com a ordenação sacerdotal, são os 3 sacramentos que marcam para sempre a presença de Deus, até o ponto que ninguém pode ser batizado ou crismado ou tornar-se padre 2 vezes. Tá certo, porque é
É especial, é único. Exato, um grande marco, único, única grande força. E, gente, quando nós recebemos estes dons, temos a obrigação moral de pô-los em prática, de fazê-los frutificar. Era essa a minha próxima pergunta. Na nossa realidade, Padre, com as dificuldades que nós temos em pleno século XXI, como o senhor percebe que nós, católicos, ou até mesmo quem não professa a fé católica, podemos nos deixar inspirar pelos dons do Espírito Santo? Certo. Diz um provérbio que o amor aumenta através do conhecimento. Os dons do Espírito Santo não nos podem deixar indiferentes. Se eu recebo o dom do entendimento, da sabedoria, devo usá-lo na hora de usar a minha liberdade, para fazer sempre uma escolha boa, para evitar aquelas ocasiões que me podem levar ao pecado e ao mal. Se eu sei que uma determinada ação cria depois um problema de consciência, o meu temor de Deus me leva a dizer, não faça isso. Quando nós praticamos as virtudes cristãs, é o Espírito Santo que dá a força, dá aquele impuro, digamos assim, para dizer, faça isso. Porque é assim que você manifesta como você é uma pessoa muito grata diante de Deus. Se nós, pelo contrário, deixarmos de lado a ação do Espírito Santo, aí acontece exatamente esse fenômeno lamentável que a senhora está dizendo. Isto é uma secularização, uma banalidade, ou pior ainda, uma exploração, que Deus me perdoe usando esta palavra, uma exploração até do sacramento em vista de uma festa social ou de da recepção de um presente da parte do padrinho, da madrinha, que tantas vezes nem sabem o que significa ser padrinho ou madrinha, e se pensa num presente valioso. Cuidado, meus amigos, são os graves erros que devemos evitar, porque o Espírito Santo é Deus. E nós carregamos dentro de nós a sua força e o seu poder. Está aí, fica aí as dicas do Padre Guido para cada um de nós viver melhor a nossa fé. E a seguir, pode um só Deus ser três ao mesmo tempo? Nós vamos falar desse assunto já já, no próximo bloco.